Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo a mais essa live de oração nessa terça-feira. Muito prazer, o meu nome é Léo Oliveira e eu estou pastor do Encontro Gênesis. Para quem ainda não conhece, o Encontro Gênesis é uma pequena paróquia cristã que se reúne sempre aos domingos às 17 horas na Rua Machado de Assis, número 262, Vila Nova, Nova Iguaçu. Essa rua ela fica próxima a Mercedes-Benz e próximo à Avenida Carlos Marques Rolo. Então, quando esse período de isolamento se findar, venha nos fazer uma visita e juntos vamos louvar e adorar o Senhor, tá bom? Tá passando aí no nosso rodapé também as nossas redes sociais, nosso site, os streams que você pode estar ouvindo as nossas exposições bíblicas por áudio. Então, fique à vontade para você estar verificando e dando uma olhada nesse conteúdo todo, tá bom? Nós estamos na terceira semana de uma série de estudos do Sermão do Monte. Estamos estudando nessas lives de terça-feira, né? Esses estudos que são, como eu disse, baseados no Sermão do Monte. Falamos na semana passada sobre Mateus capítulo 5, o verso 4, que diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E hoje iremos compartilhar o verso 5 do Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Ok? Mas antes, vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade e privilégio que o Senhor nos concede de estarmos reunidos, mesmo que de forma virtual, para aprendermos sobre o Senhor. Abre os nossos corações, mentes e ouvidos para discernir e entender a Tua vontade aos nossos corações. Que possamos estar completamente vazios dos nossos achismos e que possamos, Pai, ser revelados através da luz das Tuas Escrituras. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Lembrando aos irmãos que se você quiser fazer algum pedido de oração, você pode utilizar o chat do YouTube, como também os comentários do Facebook, tá? Que durante a semana vamos estar orando por esses pedidos. Então você fique à vontade para fazer os seus pedidos, ok? Vamos ler Mateus capítulo 5, verso 5? Diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É simplesmente surpreendente. Será que os mansos podem herdar a terra? Não seriam talvez os poderosos, os valentes, os fortes deste mundo que teriam condições de herdar a terra e possuir muitas riquezas? Esse é o pensamento do mundo. Os valentes e poderosos é que são felizes, pois eles têm muitas riquezas. Mas para Jesus, felizes são os mansos, porque herdarão a terra. E como cristãos, não devemos seguir os pensamentos do mundo, mas o pensamento de Cristo. Ele não está falando palavras vazias ou sem sentido, mas palavras de grande valor e importância para o Filho de Deus. Cabe a nós atentar para o seu ensino, aprendermos e colocarmos em prática, aplicá-los em nossas vidas, o que ele tem a nos ensinar. Nas bem-aventuranças, Jesus nos ensina acerca das atitudes cristãs que devem caracterizar a vida dos filhos de Deus. Essas atitudes, irmãos, embora diferentes, estão conectadas umas às outras. Eu disse isso na semana passada, você se recorda? Aqueles que descobrem sua miséria e pecados, humildade de espírito, são consequentemente levados ao choro por causa dos seus pecados, tristeza por causa do pecado. E a partir daí, passam a cultivar e manifestar em suas vidas uma atitude de mansidão diante de Deus e diante dos homens. Humildade de espírito e tristeza pelo pecado são atitudes que exclusivamente expressam o nosso relacionamento com Deus. Ser manso, por sua vez, manifesta o nosso relacionamento com Deus e, ao mesmo tempo, é também uma atitude direcionada ao próximo. Fiquemos atentos, irmãos,
para a terceira bem-aventurança. Vamos ver primeiramente o que significa ser manso, conforme o ensino de Cristo, e depois tratar da felicidade dos mansos, que é a herança da terra. O significado de ser manso. Mas, pastor, o que significa ser manso, conforme o ensino de Jesus? A que tipo de atitude Jesus se refere na terceira bem-aventurança quando fala sobre os mansos? Irmãos, segundo o dicionário da língua portuguesa, a palavra manso é um adjetivo que indica pessoas que são calmas, sociáveis, gentis e tranquilas em sua maneira de falar e de agir. Mas Jesus não está falando exatamente desse tipo de mansidão. Ser manso, conforme o ensino de Cristo, não é possuir um temperamento calmo ou tranquilo. Há pessoas que são calmas por natureza, mas não é a respeito delas que Jesus se refere na terceira bem-aventurança. Ser manso também não significa ter falta de firmeza no caráter. Existem pessoas que chegam até mesmo a abrir mão de suas convicções para não criar problemas, atritos ou mesmo conflitos com outras pessoas. Ter um caráter frágil não significa ser manso. Ser manso não é o mesmo que ser pobre. Não é verdade que todos os pobres, no sentido material, são mansos conforme o ensino de Cristo. Nem todos os pobres reconhecem a sua dependência de Deus e confiam nele. O Antigo Testamento nos ensina que Deus é a favor dos pobres, que em meio à opressão depositam a confiança nele, conforme Êxodo 22. O que significa, então, ser manso conforme o ensino de Jesus, pastor? Ser manso, gente bonita e fofa de Deus, é uma atitude de plena confiança em Deus por parte de nós crentes em meio às injustiças e opressões que sofrem nas mãos dos ímpios. Esse conceito de ser manso, ele está baseado no Salmo 37. Jesus baseou sua terceira bem-aventurança nesse salmo e, portanto, devemos estudá-la à luz do mesmo. As palavras ditas por Jesus na terceira bem-aventurança se encontram no verso 11 do Salmo 37. Mas os mansos herdarão a terra. Na verdade, grande parte do ensino e da pregação de Jesus faz referência ao Antigo Testamento. Especialmente nas bem-aventuranças, bem como em todo o Sermão do Monte, Jesus não apenas cita textos do Antigo Testamento, mas também lhes dá uma explicação ampla e correta, poderíamos dizer que é uma pregação expositiva, ao contrário dos doutores da lei da sua época, que além de terem uma visão distorcida do Antigo Testamento, ainda acrescentavam suas próprias regras e tradições, não muito diferente do que estamos vendo aí, não é verdade? Jesus, com muita sabedoria, citou o Antigo Testamento em seu ensino e pregação, levando em consideração o contexto dos textos e relacionando-os com a situação atual em que se encontrava. Por exemplo, quando foi tentado por Satanás no deserto, Jesus o venceu fazendo um uso correto e apropriado do Antigo Testamento, conforme Mateus 4. Quando leu a profecia messiânica de Isaías na sinagoga de Nazaré, ele diretamente aplicou a si mesmo, conforme Lucas 4. Especificamente na terceira bem-aventurança, o Senhor fez uso do Salmo 37. O que eu recomendo depois, irmãos, leia o Salmo 37 por completo. Ele não introduz, vale lembrar, um novo ensino para os seus discípulos, mas de propósito, ele cita uma parte do Salmo 37 a fim de levar seus alunos a entenderem as suas palavras, dentro do contexto desse mesmo salmo que eles, como judeus, bem conheciam. Olha que demais! O que então nos ensina o Salmo 37? Ele nos ensina que ao invés de ficarmos indignados ou cheios de inveja com a prosperidade dos ímpios, nós, como os filhos de Deus,
devemos esperar e confiar nele em meio às opressões e injustiça que sofremos. Esse salmo, gente bonita e fofa de Deus, nos revela o grande contraste que há entre os que confiam no Senhor e os que não se importam com ele. Os que confiam no Senhor são descritos como os que esperam no Senhor, são mansos, justos, homens bons, íntegros, homens de paz. Olha a lista, olha as características. Esses desfrutam da bênção do Senhor. Deus cuida dele, os sustém por seu poder e lhes dá a terra como herança. Por outro lado, os que não confiam no Senhor são descritos como os malfeitores, os que praticam a iniquidade, os ímpios, os inimigos do Senhor e perversos. Esses colherão o fruto de seus atos desfacerão como a erva verde e se desfarão em fumaça, pois se encontram sob a maldição de Deus. Os ímpios são capazes de cometer toda sorte de iniquidades para alcançar seus objetivos perversos. A fim de prosperarem, eles chegam a causar opressão e injustiça àqueles que trilham o caminho reto. Os mansos podem ser atingidos pela perversidade dos homens maus. Isso é inevitável. Porém, como filhos de Deus, devem reagir nessa situação? Como nós, como filhos de Deus, devemos então, pastor, reagir a essa situação? Pagar na mesma moeda? Oprimir quando oprimido? Cometer injustiça em troca da injustiça sofrida? Ou devemos entregar nossa causa com confiança nas mãos daquele que julga retamente? A atitude correta, irmãos, é ser manso. E ser manso é confiar em Deus. Diz o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. O Senhor é o favor dos que confiam nele e lhes fará justiça. Ele decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Davi, o autor do Salmo 37, demonstrou uma atitude de mansidão em seu viver. Não sabemos ao certo em que contexto da sua vida o Salmo 37 estava baseado. Mas sabemos que ele teve uma vida marcada pela opressão e injustiça nas mãos de homens ímpios. No entanto, em momento algum, perdeu a sua confiança em Deus. Antes de se tornar rei, ele foi odiado e perseguido injustamente pelo rei Saul, que tentou matá-lo por diversas vezes. Mas Deus sempre livrou o seu servo que nele confiava. Davi teve até a oportunidade de acabar com a vida de Saul. Mas vocês lembram o que ele fez? Entregou sua causa nas mãos daquele que julga retamente. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você se sentiu injustiçado e sim, fez justiça com as próprias mãos? E sim, se vingou? Quando na verdade você deveria ter colocado a sua causa diante daquele que julga retamente, que julga de forma justa. E mais, ele não pagou o mal com o mal, mas fez o bem. É isso que significa ser manso, irmãos. O manso, quando oprimido e injustiçado, não se vinga com as próprias mãos, mas se submete a Deus e deixa que Ele, o Senhor, conforme a sua vontade, resolva o seu problema. Além disso, ele não comete injustiça quando injustiçado. Prefere antes sofrer o dano ao invés de causá-lo. Tal atitude é simplesmente desprezível aos olhos do mundo. No mundo não existe esse negócio de ser manso.
é tiro, pancada e bomba. Para nós não. Para nós não. Vamos sofrer o dano para que o nome do Senhor venha a ser exaltado. A confiança dos ímpios não está em Deus, mas está em si mesmo, nas suas riquezas. A obra deles é oprimir e fazer injustiça para alcançar seus próprios interesses. Mas nós devemos seguir o ensino de Cristo, vivendo em mansidão diante de Deus e dos homens. Cristo nos ensinou o que significa ser manso. Não é só em suas palavras, mas também em sua própria vida. Ele afirmou ser manso e humilde de coração e mostrou isso em seu viver. Como Messias, ele não implantou o reino de Deus na terra, nem conquistou a salvação do seu povo com o uso da força militar ou da espada, como erradamente esperavam os judeus. Mas ele fez isso aceitando com humildade e mansidão o plano de Deus para a sua vida. E esse plano era que ele fosse oprimido, injustiçado e até morto pelas mãos dos ímpios. Morto por homens ímpios. Jesus confiou sua vida ao plano de seu Pai e se submeteu a todo o sofrimento que lhe sobreveio. Ele é o maior exemplo de mansidão para nós. E como seus discípulos, devemos seguir os seus passos, conforme está escrito em 1 Pedro capítulo 2, do verso 20 ao 23. Vamos ler? 1 Pedro capítulo 2, dos versos 20 a 23. Diz assim: Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. A felicidade dos mansos é herdar a terra. Será que vale a pena ser manso, pastor? Num mundo tão conflituoso, num mundo tão egoísta, num mundo tão vaidoso, egocêntrico, num mundo onde existem pessoas mentirosas querendo ter proveito sobre mim, sempre querendo ser melhor. Vale a pena confiar em Deus em meio a toda opressão e injustiça que sofremos, pastor? É feliz aquele que vive para Deus e nele confia nessa terra, pastor? Irmãos, o Senhor conhece muito bem a nossa vida. Ele sabe de todos os nossos sofrimentos. Nossa alegria e consolo é que Ele não desampara os seus santos, mas os preserva para sempre. Ele é a nossa fortaleza no dia da tribulação. Ele sustém, protege, ajuda e livra os mansos que nele buscam refúgio. Aleluia! Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa esperança, igreja. Além de tudo isso, o Senhor promete aos mansos a terra como herança. Verso 11 do Salmo 37. Felizes os mansos, porque herdarão a terra, disse Jesus. E Davi falou, mas os mansos herdarão a terra. Se você atentar bem para o Salmo 37, você vai perceber que a promessa da terra como herança para os mansos se repete por diversas vezes. Davi enfatiza isso para mostrar o quanto Deus é gracioso para com aquele que confia nele e ainda para nos encorajar
a depositar toda a nossa confiança nesse Deus cheio de graça, que cuida de nós e nos faz herdeiros da terra. Aleluia! A herança da terra para os mansos é tanto presente quanto futura. Em Cristo somos herdeiros do seu reino. A primeira bem-aventurança nos ensina isso. Vocês lembram? A herança da terra é um aspecto do reino de Deus que é tanto presente quanto futuro. Por isso, igreja, podemos dizer que, em certo sentido, já herdamos a terra. Em que sentido já somos herdeiros da terra, pastor? Aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar e confiam em Deus são felizes nessa terra, porque já desfrutam das bênçãos de Deus. Aleluia! Deus lhes concede tudo o que precisam, tanto para o corpo quanto para a alma. Ele vive na terra consciente de que ela e tudo que nela existe pertence a Deus e já lhe é dada por herança. Eles podem até não ter muitas propriedades materiais, terras, casas, carros, enfim, mas tem o mais importante, Deus. O Senhor é a sua herança. O Criador e dono do céu e da terra é também o seu dono. Portanto, tudo o que tem, família, trabalho, bens, encontra-se debaixo da bênção divina. O pouco deles é mais valioso do que a abundância dos ímpios. A vida deles é vivida com prazer e proveito. Eles desfrutam das bênçãos dessa terra, sabendo que a mesma e tudo que nela há já lhes pertencem pela graça. Os ímpios, porém, não são abençoados, pois não desfrutam da bênção de Deus. Eles podem até possuir muitas riquezas materiais, mas se não tem Deus e nem confia nele, são infelizes e miseráveis, pois nada têm e estão completamente perdidos. Isaías 48, 22 diz: para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Eles não são herdeiros da terra, nem jamais serão, mas os mansos que confiam no Senhor já têm a terra como herança. Herdar a terra, gente bonita e fofa de Deus, significa receber de graça o que Deus generosamente nos tem concedido. A herança da terra não é recebida por nosso mérito, nem tampouco conquistada por nossa própria força, mas é dádiva graciosa de Deus aos mansos que neles confiam. Aleluia! Não é pela sua força, é pela graça. Não é pelo seu merecimento, é pela graça. O Senhor concedeu a Israel, conforme a promessa feita a Abraão, e depois de sua peregrinação no deserto, a terra de Canaã. Através do seu servo Josué, o Senhor fez o seu povo herdar e possuir a terra prometida. Isso com base na graça de Deus, conforme lemos em Josué, capítulo 24, verso 13. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. O Senhor cumpriu a sua promessa feita a Israel. Cristo prometeu que os mansos herdarão a terra. Sua promessa é fiel e verdadeira, e com certeza, irmãos, Ele há de cumpri-la em nosso favor. Devemos crer na sua promessa e descansar nela. A terra que já pertence aos mansos será plenamente herdada e possuída por eles quando Cristo voltar. O Senhor voltará em glória para redimir a terra do poder do pecado e restaurá-la por completo, a fim de habitar nela eternamente com o seu povo. Aleluia!
O céu e a terra no qual vivemos passarão e darão lugar ao novo céu e à nova terra que serão estabelecidos por Cristo. O Cristo glorificado por seu poder redimirá do cativeiro da corrupção toda a criação que agora geme e suporta angústias por causa do pecado. Mas tudo isso passará. Vai passar. Um universo totalmente transformado será a herança e habitação eterna dos filhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aqueles que depositaram a sua confiança em Deus em meio às opressões e injustiça do tempo presente são realmente felizes. Tudo coopera para o bem deles. Sua felicidade está em desfrutar das bênçãos e do cuidado de Deus já nessa terra e também de ter a certeza que serão plenamente abençoados por Deus na glória por vir, quando se tornarão, pela graça de Deus, herdeiros do novo céu e da nova terra, nos quais habitarão e reinarão com Cristo sobre todas as criaturas por toda a eternidade. Que Deus nos bendiga. Amém? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Seja manso. Seja manso. Guarde o seu coração. Entregue toda a injustiça que você está passando nas mãos do Senhor. Ele é justo. Ele é reto de coração. Amém? Próxima quinta-feira, continuação da série online Afinal de Contas, Quem é Jesus? A partir das 21 horas, e você é meu convidado a estar participando, tá bom? No domingo, às 17 horas, a nossa live expositiva da série No Princípio, uma exposição do livro de Gênesis. Você também é o nosso convidado a participar a partir das 17 horas, com transmissão tanto no YouTube quanto pelo Facebook, ok? Você que fez o seu pedido, tanto nos comentários do chat do YouTube, quanto nos comentários do Facebook, durante a semana, os irmãos do Encontro Gênesis estarão orando por esses pedidos, tá bom? Assim como os pedidos que entraram semana passada, vamos estar orando por esses, tá? Agradeço a todos vocês que participaram dessa transmissão. Deus os bendiga. Está passando no nosso rodapé o nosso endereço, o nosso site, as nossas redes sociais, os streamings para você ouvir as nossas exposições bíblicas em áudio. Você pode acessar, fique à vontade para conhecer um pouco mais do Encontro Gênesis, tá bom? Irmãos, mais uma vez, Deus abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa na presença de Jesus. Forte abraço a todos vocês, paz e bem a todos.